Oi, eu queria gravar um vídeo falando sobre o uso da inteligência artificial nessa parte da editoração de livros, né? E falar um pouquinho sobre os meus três livros, né? O Física Sem Equações, o Graças à Graça, que é o meu segundo livro, e o mais recente, o Arauta Candura, né? Eu não usei em nenhum momento IA para construir o Graças à Graça e o Física Sem Equações, né? Foram totalmente diagramados, corrigidos e escritos e desenhados 100% usando trabalhos, desenhos meus ou de desenhistas, designers contratados, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu fico um pouco preocupado com o impacto do uso da inteligência artificial na arte, né? Principalmente para artistas iniciantes. Porque, por exemplo, no Física Sem Equações, era um livro que eu falo basicamente sobre a história da física e eu queria que fosse, de fato, sem equações e com muitos desenhos, muitas imagens, né? Inclusive, muitas delas foram feitas por mim mesmo. Eu gosto muito do estilo pixel art, então algumas eu mesmo fiz. Já outras eu contratei designers, eu contratei artistas para fazerem as imagens, né? Por exemplo, essa daqui de São Tomás de Aquino, né? É uma imagem construída por uma artista muito talentosa, por sinal. E várias outras, né? Algumas, como eu falei, eu mesmo meti a cara, mas outras eu contratei. Acho que foram um total de 5 artistas, se não me engano. Fizeram várias imagens diferentes. E a diagramação foi feita pela mesma pessoa que fez a capa, né? O Marcos. E, enfim, gostei muito do trabalho. O resultado final ficou bem interessante, dentro daquilo que eu tinha imaginado inicialmente. E também o meu preferido, com certeza, é o Graças à Graça, né? Como dá pra ver aqui pela capa, ele é um livro de tirinhas. Foi feito, a capa e as tirinhas foram feitas pela Marina Mello. Os créditos estão no próprio livro, né? Aí a diagramação foi feita pela Ellen Pimentel. Tudo, tudo, desde a diagramação até a parte da, das tirinhas, né? Que foram feitas pela Marina. Aliás, desculpe, a diagramação foi feita pela Helena, né? Pela Ellen, desculpe. E, cara, é o meu livro preferido. Ele saiu exatamente como eu queria. O Física Sem Equações, ele acabou que saiu como eu tinha planejado, porém, ao ver o resultado final, eu achei que ele poderia ter sido encorpado mais. Ele poderia ter sido um pouquinho mais, com mais informações, um pouquinho mais grosso, né? Um livro com bem mais contínuo, né? Porque você parece livro de crônicas. Parece não, é como se fosse um livro de crônicas, né? Você não tem uma ligação entre uma história e outra, praticamente, né? E nisso eu acho que eu pequei no livro. Eu deveria ter feito um pouquinho mais contínuo, mas fora isso ele ficou bem interessante. Já o Graças à Graça não, ele saiu perfeito. Foi exatamente como eu havia planejado no início, né? Até melhor, assim, em termos da capa, das tirinhas, saiu bem melhor do que eu havia imaginado, né? Só que, olha só, isso para esse tipo de trabalho, né? Tanto a diagramação quanto capa, desenho das tirinhas, correção ortográfica, né? Eu tinha até esquecido isso, né? Tem a correção ortográfica, tem a questão da revisão, né? Eu contratei um revisor, uma pessoa para ler o meu texto e dizer o que ela acha daquele texto. E tudo isso teve custos. E as pessoas contratadas, né, estavam fazendo seus trabalhos, enfim, e ganharam por aquilo que estavam fazendo. E aí eu fico pensando, por exemplo, quando eu fui fazer o Arauto Candura, eu quis economizar nessas partes, né, da arte, da diagramação, da correção ortográfica, na criação de imagens. E eu deleguei isso para a inteligência artificial. Paguei uma inteligência artificial, né, no caso, acho que foi o ChatGPT, e fiz quase tudo lá dentro, né? E qual é o problema disso? É que as imagens realmente ficaram muito boas. E não desmerecendo o trabalho de artistas que fizeram os trabalhos dos meus outros livros, mas eu fico pensando, quem é que vai pagar por imagem
se você pode pagar uma inteligência artificial que vai fazer dezenas de imagens num dia, centenas, se duvidar. É assim, eu fico pensando, porque tudo bem, esses pequenos trabalhos em que o artista meio que trabalha como freelancer, ele acaba que não é o, o ganha-pão deles, né? Normalmente ou é uma renda extra, ou é um hobby, enfim, alguma coisa assim. Mas eu fico pensando, muitos desses artistas, eles começam nesse nível, né? Isso aí, para alguns, isso talvez seja um início na carreira, né? É, você tá, como era o caso, por exemplo, de alguns desses que fizeram as imagens do Física Sem Equações. Alguns desses artistas aqui, eles começaram como um hobby no Instagram. Eu encontrei eles por acaso e pedi que eles fizessem algumas imagens para mim. Eu lembro que teve um ou dois que a primeira imagem comercial que ele fez, o primeiro é, trabalho que ele teve assim como desenhista, foi no meu livro, né? Foi na imagem que eu pedi para o meu livro. E hoje, alguns desses não estão mais trabalhando. Porque eu fico imaginando, né? Esse trabalho de freelance, ele depende muito dessa necessidade de autores que não têm aquela habilidade de desenho e querem encorpar, né, o livro deles com essas imagens e tal. Mas quem? Quem é que vai esperar semanas, dependendo da imagem? Algumas dessas imagens levaram mais de uma semana para serem desenhadas. As tirinhas, dependendo da complexidade da tirinha, ela levou entre 5 a 15 dias para ser desenhada, né? Você tem um tempo para esperar por esses desenhos quando eles são feitos sem ser por IA, né? E você tem uma habilidade que o artista está desenvolvendo. Enquanto ele faz esses trabalhos, ele está melhorando as habilidades de desenho dele, né? E quem é que vai fazer isso se eu consigo fazer reduzindo muito o tempo e os custos por IA? Isso, eu fico muito preocupado com isso, que isso vai diminuir muito a barreira de entrada no mercado de trabalho para artistas iniciantes. Tudo bem, com os grandes artistas, eles provavelmente não vão ser afetados. Mas o pessoal que está lá na base, que está começando, eles vão ser muito afetados por isso. Porque são eles que pegam esses pequenos trabalhos, né? E, bom, lógico, a IA, do jeito que está hoje, você não consegue fazer um trabalho tão bonito quanto, por exemplo, essas tirinhas aqui que a Marina fez no Graças a Graça. Você não vai conseguir fazer com esse nível de detalhe, né? Preservando personagens, botando os personagens em diferentes posições e tal. Talvez até dê, mas eu acho que não é tão fácil assim não na IA, sabe? Você até consegue repetir alguns personagens, mas sempre fica um pouquinho diferente, sempre fica meio estranho, né? Diferente do que um artista faz, né? Então, assim, tem ainda alguns tipos de obras, como essa daqui do Graças a Graça, que não tem como você fazer por IA. Mas o Física Sem Equações, todas as imagens, elas são meio que estáticas, né? Você pede para IA fazer, ela faz sem nenhum problema. Por exemplo, deixa eu ver aqui algumas dessas, né? Essa daqui de São Tomás de Aquino, essas aqui dos Corpos Celestes. Essa daqui, por exemplo, aqui eu quis mostrar não sei se dá para enxergar direito, que era aquele experimento em que Aristóteles prova que a Terra ela é curva, né? Não é um plano. E aqui, enfim, eu inventei aqui um poço para não ficar só aquela historinha da sombra e tal. Eu inventei a história que uma pessoa está dentro de um poço e tal, e aí ela fica no escuro quando o sol passa por cima, é um pouco oblíquo, e fica no claro quando o sol passa exatamente no zenite, né, na posição mais alta e tal. Então, esse tipo de imagem dá para fazer 100% na IA, fica talvez até melhor do que o que está desenhado aqui, né? E, e isso me preocupa. Isso me preocupa um pouco, né? E os artistas, para chegarem no nível avançado, eles têm que começar no nível básico, eles têm que começar com os trabalhos é, pequenos. Tem que começar com esses trabalhos pequenos. E, e assim, eu não tenho eu não consigo imaginar como
como é que as coisas vão proceder daqui para frente, né? Eu penso que talvez a, o, seja necessário para esses artistas se adaptar à nova realidade, né? Eles vão ter que usar a IA como auxílio nas suas habilidades, não só na questão de desenho, aprender a desenhar melhor copiando a IA, infelizmente, mas como um complemento, né? Como foi mais ou menos o que o Marcos fez aqui na capa do Arauto da Candura. Talvez não dê pra ver porque tá um pouco escuro, mas embora a personagem tenha sido feita por IA, ele teve um trabalho por cima, né? Ele botou aqui essa moldura, também feita por IA, mas enfim, ele criou essa moldura, colocou as plantas meio que saindo da moldura para ter um tipo de gradiente de sombra atrás e tal. Teve um, com certeza ele mexeu aqui em alguma coisa de Photoshop para fazer alguns cortes e tal e fazer a capa, né? E ficou muito bom, por sinal, gostei muito do trabalho que ele fez. Mas eu penso que seja por aí. O, a saída para os pequenos artistas deve ser trabalhar em conjunto com a IA, porque não dá para competir. Não dá para pequenos, os que estão começando, quererem cobrar por uma arte que a IA faz melhor em menos tempo. E infelizmente eu falo isso com tristeza, né? Eu não estou apoiando esse tipo de prática. Eu amo as imagens, os trabalhos que foram feitos nos meus dois primeiros livros sem uso de IA. Mas, convenhamos, o bolso, ele fala antes de qualquer outra coisa. E eu não tenho a menor dúvida que a maioria dos autores independentes não vai pensar duas vezes entre gastar 1.000, 2.000, 3.000 em artes e gastar, sei lá, R$ 100 na assinatura de um chat GPT para fazer todas elas, né? E é isso, essa é a minha posição. Eu não sei o que vocês acham. Caso eu tenha dito alguma coisa que você não concorda, coloque aí no comentário, dê o like, o dislike, o que você achar melhor. O link da descrição dos meus livros vai estar... o link com os meus livros vai estar na descrição. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.